Let's go! Mais um episódio do Perdascast começando, episódio 10. Caramba, fazem 10 episódios hoje. Graças a você que vem contribuindo com a sua audiência para nós. Estamos entre os top 10 do canal, graças a Deus, e a vocês que curtem o conteúdo. Curtem, não curtem, compartilham, comentam. A gente faz esse programa especialmente para você. E hoje, não poderia ser diferente, um cara que eu admiro, conheci pessoalmente pela primeira vez hoje, mas é um cara que eu admiro, a gente só fala por redes sociais, mensagens, mas hoje eu tô com ele aqui, vamos, cara, perguntar, ouvir, ter uma aula de prevenção de perdas com ele, referência Eduardo Santos. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, seja bem-vindo. Quem não conhece Eduardo Santos, que não pôs no Google, não segue no LinkedIn, não consultou as enciclopédias da vida, quem é Eduardo Santos? Bom, inicialmente, Anderson, eu queria te agradecer pelo convite, um grande prazer estar aqui. Eu também sou um grande admirador do teu trabalho, né, teus livros, e acompanho o teu trabalho à distância, a gente andou conversando bastante ultimamente, trocando mensagens, trocando ideias, né, e finalmente pude comparecer aqui. É um grande prazer participar da tua iniciativa aqui, poder trocar ideias, né. Na verdade, eu sou gaúcho, moro há 20 anos em São Paulo. Ah, é? Né? É. E eu sou de uma família de varejistas. Eu nasci no varejo, vamos dizer assim. Que legal. A minha família tivemos uma rede de lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eram lojas de eletrodomésticos, móveis, né? Chegamos a ter 100 lojas. Né? 100 lojas? Exatamente. Uau. E teve um período muito, muito bacana, uma empresa familiar tradicional. Eu tive a oportunidade primeiro, eu nasci dentro das lojas e dei minha infância nas lojas, né? Certo? Depois tive a oportunidade, depois estudei, me formei, vim para São Paulo e voltei para trabalhar com a família. Certo? Uma experiência super interessante, período difícil, período da hiperinflação. Eita, quantos dígitos? Chegamos a pegar uma inflação de 80% ao mês. 80 ao mês. 80 ao mês foi o recorde. Nossa. Foi uma situação maluca, né? Hoje tá suave, né? Hoje o pessoal reclama, não virou nada. Mas então, e aí eu desenvolvi, acima de tudo, uma tremenda paixão, uma imensa paixão pelo varejo. Né? E por características pessoais, aprofundei, estudei, viajei, fui atrás, né? E a certa altura eu entendi que eu deveria buscar minha carreira solo. E eu tinha estudado em São Paulo, voltei para São Paulo e acabei na consultoria, mas trabalhando com varejo. E aí que início do século, né, do ano 2000, eu comecei a trabalhar então com redes de supermercados. Entendi. Né? E aí, na verdade, tive uma oportunidade de um projeto de prevenção de perdas, que na época era uma coisa ainda, né, Sim, nos anos 2000? Incipiente, né, Uhum. certo? E eu tive a oportunidade, então, de trabalhar, pelo menos durante 3 anos, implementando um projeto numa das grandes redes do varejo brasileiro. Foi uma escola fantástica, a gente andou pelo Brasil inteiro implementando, treinando, revisando, vendo acontecendo. Né? A partir daí, eu tive a oportunidade de participar de eventos internacionais sobre prevenção, né? E por estar trabalhando numa grande consultoria, tive a possibilidade também de fazer projetos internacionais. Então, eu trabalhei não só no Brasil, na época com as 5 maiores redes de varejo alimentar, em projetos de prevenção aí já, né, direto. Como trabalhei com projetos de prevenção na América Latina, trabalhei no Chile, no México, na Argentina, e também fiz um trabalho bem bacana em Portugal. Então é aí que eu desenvolvi, que já, além da minha paixão pelo varejo, desenvolvi a paixão pela prevenção, né? Pelas questões operacionais do varejo, pelo entendimento da prevenção, do ponto de vista mais operacional. E uma questão, eu precisava encontrar respostas. Eu tinha muitas perguntas e precisava encontrar respostas. Como é que se resolve, como é que faz, como é que não faz, quem está fazendo, quem já fez, né? E aí eu comecei a buscar as fontes de informação, quer dizer, quem são os núcleos de desenvolvimento de conhecimento de prevenção. Então, se tem núcleos de
algumas universidades nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. Eu me identifiquei muito com o trabalho desenvolvido na Europa, certo? E me aproximei dos grupos de trabalho, me aproximei de um grupo de algumas pessoas, e a partir daí, então, comecei a entender um pouco melhor, de uma visão um pouco mais ampla da questão da prevenção. Eu nunca tive assim, um viés muito voltado para essa questão da segurança patrimonial, sempre tive um viés muito mais voltado para a questão Na operacional. operação. E eu acabei me especializando na prevenção no varejo alimentar, né? A gente fez muitos trabalhos na área de perecíveis. Rapidamente contei para você aí, né? E eu participei, tive na consultoria muitos anos, daí eu saí da consultoria e continuo desenvolvendo um trabalho individual, monto as equipes, né? Focado aí no varejo alimentar, procurando acompanhar o desenvolvimento do varejo. Um pouco do que eu... E viajando bastante, né? Porque a gente conseguiu tua agenda aqui no Brasil, porque você também tá. E viajado bastante, É. exatamente, eu tenho tido alguns, felizmente, né, e Uhum. grande prazer, alguns recalls de pessoas de empresas que eu trabalhei alguns anos atrás. Entendi. Temos desafios novos, temos uma referência muito boa, isso é muito bom. Então eu tenho viajado um pouco pela América Latina aí atendendo os clientes. Legal. Então, é por todo esse currículo que eu admiro esse cara que tá aqui hoje com a gente. E a gente ficou né, conversamos, né, trocando mensagem, qual vai ser o tema, por onde a gente vai falar, e aí o Eduardo, que eu vou, né, ter a liberdade de chamar de Edu, Claro. novas fronteiras da prevenção de perdas, e eu falei, é esse o tema, e vamos para cima, vamos falar sobre isso. Quais são essas novas Então, fronteiras? assim, como eu te falei, eu acompanho muito a evolução do varejo, né? Ah, E o varejo, vou falar um pouco do varejo alemão. O varejo tem se desenvolvido a uma velocidade cada vez maior, vamos dizer assim. sim. As transformações são imensas, né? Surgem novos formatos, né? O fenômeno do atacarejo do Brasil é impressionante, né? Formatos que surgem em outros mercados que não vieram para o Brasil ainda, né? Estamos conversando sobre uma situação dessas. Uhum. Mas o próprio varejo que atua no Brasil aumentou muito a complexidade da operação, né? Você tem hoje a questão do omnichannel, você tem a questão de sortimentos muito maiores, muito mais dinâmica, né? Você tem a questão da mudança rápida do comportamento do consumidor, quer dizer, né? Teve a pandemia que teve um impacto tremendo no varejo, né? E o que eu percebi que o varejo vinha avançando muito rapidamente e que a prevenção, na minha visão, a prevenção, na verdade, vinha a reboque, mas vinha se distanciando das demandas do varejo. Mais lento. Mais lento, certo? Você vê a própria questão, eu destaco muito, a gente conversou já sobre isso, a questão das pesquisas, né, certo? Quer dizer, eu conheci pesquisa de prevenção de perdas no varejo em 2020 nos Estados Unidos, logo em 2021 foi feita a primeira pesquisa no Brasil. Eu, na época, tive, em 2020, 2000 a primeira 2000. pesquisa, 2001 a primeira pesquisa no Brasil. Em 2002 eu tive a oportunidade de participar da coordenação da pesquisa na época, a gente se aprofundou, entendeu? Mas já faz muito tempo isso, né, certo, né? Poxa. E, na verdade, o varejo evoluiu tanto que esse tipo de pesquisa que é feito no Brasil já não se faz mais na Europa, já se abandonou há bastante tempo. Então isso mostra, quer dizer, eu percebo que no Brasil o varejo está enfrentando desafios imensos e que a prevenção acabou se distanciando um pouco, minha visão. Eu Tá. acho que existem núcleos importantes, existe um trabalho importante que está sendo feito de conteúdo, de formação, de desenvolvimento, mas eu percebo que isso é um gap. E o que eu comento é que a prevenção tem toda a condição de buscar novos desafios, buscar novas fronteiras, Legal. avançar nesse caminho, né? E eu fui buscar algumas referências para isso, né? Certo? Tá. Né? E eu encontrei algumas referências para isso na Europa, e eu, de alguma maneira, busquei adaptar o que eu encontrei lá ao contexto e ao mercado brasileiro, né? Uhum. Certo? Nesse sentido. Então, quer dizer, isso implica desde uma conceituação mais ampla e inovadora do que seja perdas, né, evidentemente.
um entendimento mais aprofundado da classificação. Não, você tem perdas conhecidas, desconhecidas, e você tem... Né? E, na verdade, percebendo que, na verdade, por um lado, as transformações que o varejo está passando, né, uma das consequências é que aumentou o risco das operações. Muito. Né? Então você tem muito mais conveniência, você tem muito mais proximidade do cliente, quer dizer, isso aumentou o risco das operações. Você tem, inclusive, lojas autônomas que não tem ninguém, certo? Né? Por outro lado, você tem um aumento imenso da disponibilidade de tecnologia, a custos hoje muito razoáveis, né? Como eu digo, eu sou do tempo que você tinha as ideias e não havia tecnologia. Já imaginou no dia que a gente conseguia fazer isso? Né? Esse dia chegou. Logo depois, a tecnologia era muito cara. Tinha, mas hoje é o contrário. Hoje você tem tecnologia abundante, né, a custos absolutamente razoáveis, né, certo? Acessíveis, né? Acessíveis, né? A questão é o que eu faço com tudo isso. Agora tem abundância, né? Agora tem abundância. Então você tem a tecnologia, né? Em algum tempo a prevenção tinha uma carência imensa de dados, vivíamos num deserto de dados, né? Hoje vivemos num oceano de dados, uma quantidade fantástica de dados, e também com uma dificuldade, o que eu faço com tanto dado? Né, certo? Então tem essas questões. Mas apesar de todo esse contexto que tá aí, que é a realidade da vida, a gente continua, muitas empresas, e aqui no mercado a gente continua falando das perdas, como sempre foi. Dos mesmos tipos de perdas e da mesma forma. Da mesma forma. E, na verdade, hoje, e por outro lado, não existe um padrão dizer o que é a perda, como se define a perda. O varejo tem uma característica, as operações são dinâmicas, nenhuma rede é igual à outra. Né? Então, você fala, mas a rede tal é igual a supermercado. Não, é diferente. Mais centralizado, menos centralizado, é mais perecíveis, é menos perecíveis, é hipermercado, é autosserviço, quer dizer, tem uma diferença tremenda que isso impacta nos resultados. Então, não dá para você ficar comparando um com o outro. Porque esse e aquele. Aqui eu falo, conheço grandes redes que, embora tenham trabalho forte na prevenção, cada uma mede de uma maneira, e os índices não são comparáveis. Esse é o ponto. Não são comparáveis, certo? Não pode dizer, não, eu estou bem, eu estou mal. Né? Certo? Então, quer dizer, e um ponto que me deixa assim, preocupado é que a gente convive ainda com altos índices da famosa perda desconhecida. Quer dizer, como é que você vai atuar, como é que você vai fazer alguma coisa, algum resultado que você vai obter, se a perda é desconhecida? Você desconhece, não sabe a causa, a origem. E aí começa, não, é isso, é aquilo, é assim, é assado. Então, esse contexto, na verdade, dizer, olha, do jeito que está, vai ser a dificuldade. Chegamos num ponto que, na verdade, tem uma série de coisas positivas, é preciso buscar um desenvolvimento novo. Né? E aí, o que eu comentei com você, quer dizer, não dá para conviver mais. Por exemplo, não dá, tem que ter um conceito mais definido do que é. Não é que tudo é perda. Tudo é perda. Não é tudo perda. Conceituar adequadamente esse negócio. E o segundo ponto, não dá para conviver mais com a perda desconhecida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aprofundar muito a identificação, o processo de identificação da perda, isso vai levar a prevenção a ter que conhecer muito a operação. Conhecer a operação para poder classificar e identificar. Né? Senão vira uma vala comum, né? Eu não sei o que é. E joga a ineficiência também na perda. Joga a ineficiência na perda, certo? Então você fala, não, a perda é dividida em duas partes. E a perda total é a perda conhecida mais desconhecida. Não, porque parte da desconhecida é conhecida que você não identificou. Você não identificou ainda. Certo? Então tem essas questões todas aí. Quer dizer, acho que são os desafios. Né? Então isso passa fundamentalmente por uma identificação, por uma conceituação. Eu posso me aprofundar um pouco nisso também, exatamente do que é. E por uma revisão de tipologia, tipos de perda. Então, anteriormente a gente via a perda só que acontece no chão, na loja, mas a perda acontece na cadeia de abastecimento. Nosso Luke Skywalker foi pro chão. Nocaute! A perda acontece na cadeia de abastecimento, a perda acontece no escritório, hoje tem a questão do e-commerce, tem uma série de situações aí.
né, que precisam ser trabalhadas. Então, esse é o desafio, quer dizer, certo? Que o varejo está precisando que a prevenção avance, chegue junto, suporte todo esse desenvolvimento, né? Eu acho que isso se caracteriza como uma tremenda oportunidade para a prevenção e para os profissionais de prevenção, na medida que a gente possa, né, se desenvolver, entender e encontrar os caminhos, né? Legal. Agora eu fiquei curioso. Conceituação da perda. Então, a gente tem que começar a entender assim, quais são as ocorrências que impactam negativamente o resultado da companhia, do varejo. Estamos falando do varejo, né? Sim. E basicamente você pode classificar essas ocorrências em 3 tipos diferentes. A primeira que impacta são as despesas do varejo. São aqueles gastos que você tem, né, Para manter o negócio. que são importantes, que você não pode acabar. Por exemplo, gasto de energia elétrica. Não posso acabar, não posso zerar o gasto de energia elétrica. Eu preciso de energia para trabalhar. Obviamente que eu preciso controlar. Então isso requer um tipo de trabalho, um entendimento, comparações, essa coisa toda. Então tem os gastos do varejo, um tipo de tratamento. Outro tipo, depois, segundo, é as perdas. As perdas são situações que eu posso zerar, que é o melhor que eu posso fazer. Certo? Então, por exemplo, furto, tipo de perda. Se eu conseguir acabar com o furto, melhor. Então, é diferente da despesa. Sim. Então, eu tenho que trabalhar para acabar. Isso requer um tipo de atuação. Essa é a atuação mais tradicional. E tem um outro ponto que cresceu muito, que são situações que impactam negativamente na margem. Então, que diminuem a margem. Então, por exemplo, está muito na moda baixar preço em função de prazo de validade. Né? Fazer aquela gôndola especial, chegou ponta num de ponto, gôndola. Bacana, diminua a perda. Só que você está transferindo da perda para a margem. E é um outro tipo de trabalho que tem que ser feito. Então, na verdade, você precisa, de alguma maneira, entender exatamente como cada um desse tipo de ocorrência está te impactando e que tipo de ação você vai ter para cada um desse tipo de ocorrência. Entendi. Não dá para dizer, não dá para botar tudo num saco. Porque as ações são diferentes. A prevenção pode fazer, não pode fazer. É uma questão de desenvolvimento da equipe, da metodologia, da tecnologia, do entendimento integrado, quer dizer. Né? Esse é um ponto. Então, esse é um ponto importante que eu acho que existe uma certa carência de entendimento. Né? Essa carência de entendimento leva a tratar de maneira a não tratar o assunto, né? deixa correr, não, vamos dar o desconto, ou a tratar de maneira inadequada, que também acaba causando situação mais complicada para a empresa. Traz um impacto. Justamente, se não trata, não sabe qual é a causa-origem, que a gente discutiu algum tempo atrás também, né? Exatamente. Fica só apagando fogo, é o combatente da perda, né? Que a gente discutiu uma vez, né? Exatamente. Pô, você não está combatendo, você tem que ir lá e entender o porquê, né? Por que eu estou dando desconto num produto de alto giro? Exatamente. Né? Eu comprei mal, eu distribuí mal, eu formei o preço mal, eu não fiz pesquisa de preço para formar o preço da forma adequada. Coisas assim. São essas questões que estão no dia a dia, na verdade, que uma situação atual em muitas empresas, a prevenção acaba não lidando com isso, isso não acaba sendo visto, não acaba sendo tratado. No escopo deles. No escopo da prevenção, isso passa batido. E quando você compara com o que você vê na Europa, lá isso já está em curso há mais tempo? Muitas empresas iniciaram essa transformação. Ah, tá. Já iniciaram essa transformação. Por isso isso tem a ver com o processo de medição de perdas, que é um outro tipo de importância. Processo de entendimento, processo de inventário, quer dizer, então, tem uma certa... É a complexidade que a prevenção precisa enfrentar no sentido de poder efetivamente chegar junto do varejo, apoiar o varejo. Entendi. Tem essas questões. Né? Em paralelo, você tem as questões, por exemplo, a novidade das perdas ligadas ao e-commerce. E tem uma questão importante. Por exemplo, o varejo, eu sou de uma época que o varejo puxou o estoque, centralizou o estoque para ter mais eficiência, faz sentido. Por uma questão de competição, de concorrência e de omnichannel,
ultimamente as redes empurraram o estoque para a ponta, para mais próximo do cliente, para poder atender o serviço. Quer dizer, pô, bacana, só que isso aumenta muito o risco. Sim. Comentou, né? Como é que eu vou considerar? E a história de como é que é a perda do e-commerce, é a perda da operação, é a venda. Eu tenho essas complexidades todas. Isso, como eu falei, isso impacta na medição. Então, na verdade, quer dizer, você precisa dar uma revisada geral no processo de entendimento do que está acontecendo, né? Na mensuração, o que eu meço aonde, como é que eu meço o que e aonde, para entender as causas, para poder atuar. Então, essa é uma complexidade importante. Outro ponto que eu comentei é eu identificar quais são as causas. O que está acontecendo? Né? E tem uma característica, hoje eu estava conversando muito com um cliente, ele é muito preocupado em buscar a solução. Porque a solução é essa, a solução é aquela, vamos fazer isso, vamos fazer assim. Calma. Na minha percepção, o valor do trabalho está no diagnóstico, eu identificar exatamente qual é a causa. Porque eu falo assim, as soluções de prevenção hoje está tudo na internet, está tudo disponível. O pessoal fala, o que você está trazendo para mim que eu não conheço? Olha, muito pouco. Eu tenho as minhas mágicas, você tem as tuas mágicas, né? Talvez tenha alguma diferença, mas na verdade hoje está tudo disponível. Né? Então o valor não está na solução, a tecnologia não está na solução, o valor está no diagnóstico, onde é que eu vou, qual é a causa dessa situação, né? Uma vez que eu consigo identificar a causa, bom, para essa causa aqui, a solução mais adequada, essa solução aqui, vamos em frente. Então, esse é um outro perfil que precisa mudar, um maior aprofundamento na identificação das causas e não uma preocupação tão grande em empurrar a solução. O problema é esse, o problema é aquele. Perda não identificada, o problema é furto. Sim. Então, vamos botar a tecnologia anti-furto. Vai furto externo, né? Ninguém olha para dentro, tem essa, né? Também. Se um produto que tem essa demanda de um furto externo, né? Ele também tem uma demanda de furto interno. Sim. Eu estava comentando com um cliente. Então, a gente está muito preocupado. Produto com perda invisível, que é um termo que eu não gosto, né? Nossa, essa eu nunca escutei, não. Visível e invisível. Você já põe o nome assim para não... Invisível, o que eu posso fazer? Nada. Caramba. É o desconhecido, essa coisa toda. E aí as ferramentas... E porque tem ferramenta, né? Eu acho que um ponto antes de eu trazer para trazer a provocação, culturalmente, pegando essa analogia do diagnóstico, você não quer saber o que está acontecendo de ruim com você, né? Chato, né? É chato você ter que ir no médico e o médico te diagnostica e fala, você tá assim, precisa mudar isso, isso e isso. Claro. E aí, então, trazendo para o ambiente de gestão, os gestores, os donos, enfim, eles também têm esse, eu não quero saber o que eu tô fazendo de mal, né, de ruim, eu faço bem, né? Eu faço muito bem o que eu faço. Joga na vala comum do furto. Vamos trazer uma solução mágica de tecnologia, como você... E aí o cara, aí cai até em descrédito a própria tecnologia, porque ela é boa, em essência. Se aplicada, que é o remédio, na doença correta. Na doença correta, exatamente. Esse é o ponto. E aí, então, ele leva um susto quando você fala, você tem um problema interno aqui. Na verdade, é um problema de consumo nas tuas lojas, na retaguarda das lojas. Desvio. Tem um problema de desvio, tem um problema de conluio no recebimento, né? Tem problema de má controle nos caixas. Por exemplo, uma discussão muito boa que a gente está tendo com vários clientes é a questão do self-checkout. Claro, é uma tendência, está aí, vai aumentar, não tem a menor dúvida. Só que na situação atual, as lojas que implementam o self-checkout têm um aumento nas perdas. Não é porque eu acho, é uma pesquisa que foi feita. Tá? E faz sentido. E não é que eu estou dizendo que só por má intenção, mas por problemas operacionais. Você está botando o cliente para fazer alguma coisa que ele treinado não foi treinado para fazer. Certo? Pesar ali, verificar. Ler o código, não conseguiu ler isso, aquilo. Questão de idade, álcool.
Ah, não Aham. pode, não pode, tem uma série de situações. Então, na verdade, hoje é uma situação, eu não posso deixar de ter o self-checkout, mas, por outro lado, aumentar a participação de self-checkout na minha venda, eu tenho um aumento das perdas. Então tem muito, e esse é uma discussão presente nesse momento na Europa, inclusive, Ah, é? de revisão, de design do self-checkout, de revisão de design do software, né? De utilização de sistemas de CFTV mais Mais inteligente. inteligentes, quer dizer, então tem todo um tema no sentido de que eu não posso deixar de fazer, mas eu tenho que fazer com controle e com segurança. Então esses são os desafios, né, que são colocados para a prevenção, e que a prevenção e que leva a buscar uma nova fronteira. Bom, como é que a gente vai, de alguma maneira, atender isso? Tá, E as oportunidades são imensas. boa. As oportunidades são imensas, são muito grandes. Acho que assim, eu acredito muito no trabalho da prevenção, eu acredito muito no profissional de prevenção. Eu acho que se atuar numa área de prevenção te dá uma visibilidade das operações do varejo inigualável, inigualável. Né? Que nenhum jeito que opera na logística vai ter, certo? É verdade. Quem está na prevenção está enxergando o movimento do produto sobre todos os aspectos. O logística entrega na loja e não vê mais. A prevenção é o retorno do produto. Passou pelo caixa, você está olhando, quando ele retorna, você Até está a olhando, troca, você é. tá olhando ele ainda. Certo? Aham. Então te dá uma visão. Agora, precisa de alguma maneira integrar todo esse conhecimento, essa experiência, né, nas operações para gerar, identificar as causas e gerar as soluções adequadas. Ter participado dos momentos todos. A gente tá, então, varejo tá aqui, prevenção de perdas tá aqui. Traz pra gente 3 ações que podem potencializar essa velocidade, né, para começar a dar um passo mais acelerado para tentar aproximar. Claro. Quais você daria de sugestão para quem está ouvindo, assistindo a Eu acho que tem, gente? algu- tem alguns temas interessantes, assim, e eu sou eu tenho minha característica é muito operacional, assim, eu gosto muito do chão de loja, então Tá, não vou falar em tecnologia, né. tá bom? Eu acho que tem um desafio grande na questão da medição, Edição. um desafio grande, tá. Então, ó, porque na verdade, para medir eu tenho que fazer inventário cada vez mais caro e mais complexo, Mais complexo. né. Então como é que eu consigo trabalhar, né. E aí tem um tema super importante, que é o acompanhamento da precisão dos registros de controle de estoque, coisa que o varejo ainda Não dá atenção, não dá né, atenção, certo. Ah, não, faz estoque, faz estoque, faz estoque, faz estoque, não olha para a porque precisão. o inventário só conta quantos mortos tem, né. Claro. Entrada e saída ninguém tá querendo prestar atenção. Então esse Ajuste de estoque, tudo, né, transferência interna, transformação. exatamente, quer dizer, como é que eu garanto, é aquilo que eu falo, como é que eu garanto que o que está no meu sistema corresponde ao que está no chão de loja? É Aham, fundamental, legal, boa. um ponto fundamental. Sim, é uma coisa meio é o dia a dia, mas o desafio é cada vez maior Maior. nesse sentido. Outro ponto é a questão do aprimoramento da identificação das perdas, né. Varejo alimentar, você pega uma cadeia de supermercados, se tivesse uma identificação das perdas adequada, faria a gestão somente pela quebra identificada. O inventário faria de vez em quando, né, para fechar o negócio, porque na verdade eu deveria ter a participação da identificada na perda como um todo acima de 80%. É verdade. 80%. Com isso eu consigo fazer uma gestão diária e um controle muito maior. Porque tá na tua mão, né. Está na mão, eu estou vendo o que está acontecendo. É, Certo? Então o varejo é cético em relação a isso. por quê? Então, é uma questão Cultural cultural, mesmo, né. né? Uma questão, é muito mais fácil dizer: "Não, cliente, esses nossos clientes", né, Aquela quadrilha a X, quadrilha X. né, e vai jogando, né. É. Pega um evento isolado e propaga, né. Exatamente, né. E esse é um ponto importante da quebra identificada, é a não falta de informação de identificação de ocorrências. Tá. Quantas
Quantos furtos? Não, estão roubando. Quantas vezes? Aconteceu ontem, na semana passada, então você não tem É achismo, né, Edu? Achismo, certo? Então, acho que esse é um ponto importante, a gente efetivamente não, se por um lado temos um oceano de informações e temos, né, ainda temos alguns pontos a serem explorados, principalmente essa questão das ocorrências. Né? Entendi. Então, acho que esse é um ponto importante. Como eu chamo assim, você precisa visibilizar o que está invisível. É um grande esforço. Tem uma névoa, assim, né? Uma névoa. Eu preciso enxergar. Enxergar através, né? E acaba caindo, você está falando bastante de operação, acaba caindo tudo na gestão do negócio, né? Porque se o cara, né, lá no varejo alimentar, não tem essa visibilidade da perda conhecida, Claro. ele não está fazendo gestão. Vamos pegar ali perecíveis, igual você falou, né, que você tem ali uma enorme experiência. Caramba, açougue. Né? Então, bacana. Né? É a seção mais técnica do. Mais técnica. É a parte mais industrial que você tem no varejo. Então, eu posso garantir para você que a grande maioria das redes hoje que operam no açougue, e se tiver algum tratamento ainda, vendo a granel da carne, não sabe exatamente com que imagem trabalha. Porque não tem um controle de estoques adequado. Né? Aí tem a questão do rendimento. Do rendimento. E joga perda no rendimento. E aí a pergunta a carne moída participa com quanto da tua venda? É grande. Pô, então tem coisa errada aí. Então, são temas que, na verdade, isso que eu estou falando é essa questão da busca da nova fronteira. São temas tradicionais que estão aí, que foram trabalhados, que em algum momento você achou que tinha conseguido dar um jeito nisso, mas são questões que, na verdade, precisam ser encaradas de forma diferente. Entendi. Preciso ir para um outro patamar. Isso tem que deixar de ser mágica, né? Isso tem que estar na operação. Eu gosto muito de usar, sou do tempo que surgia a qualidade total. Então, a moda era o modelo japonês, a qualidade total. Então, muito forte na indústria, então começaram a ser criadas áreas de qualidade. Então, você tinha a área da produção, e você tinha o pessoal da qualidade. O pessoal produzia, o cara da qualidade checava, media. Então, produção e outro checava. Isso foi evoluindo e, na verdade, o que aconteceu? A qualidade foi incorporada na produção. E a área de qualidade desapareceu. Por quê? Porque a qualidade foi incorporada na produção. Então, o cara que produz já checava na hora se estava dentro da expectativa. Então, esse é um desafio que a prevenção tem. Como é que eu preciso, em boa parte do trabalho que é feito hoje, ser incorporado na operação? Né? Como é que eu trago a área comercial e desenvolvo na área comercial essa abordagem para que um produto que é um produto de alto risco seja trabalhado já desde o início, desde o pedido. Lá atrás. É um acompanhamento. Colocar uma proteção eletrônica é um dos fatores que está no fim, né? É um dos fatores. E já é quase, quando me diz, quando o Inês está quase morrendo, né? Não é morta ainda, mas está quase morrendo. Como você falou, uma proteção eletrônica é bacana, mas protege muito mais no chão. No ponto de venda. No ponto de venda. Eu tenho a retaguarda da loja ainda. Tem essa situação toda. Então, acho que um dos desafios da prevenção é como é que a prevenção trabalha para incorporar boa parte do seu conhecimento na operação da empresa. Esse é um dos pontos da nova fronteira. Está muito na responsabilidade do gestor de prevenção de perdas mudar essa mentalidade? Está muito na responsabilidade do gestor, e aí esse é um ponto importante. Eu assisti um evento que se montou aqui, que esse assunto foi muito discutido. Acho que esse é um assunto importante. Quer dizer, e até tenho comentado, trocado umas ideias, precisa trazer mais para a baila, uma discussão, iluminar um pouco melhor a questão do perfil do profissional de prevenção. Boa. Que perfil é necessário? O mercado está buscando nesse momento, precisa. Talvez nem sabe que precisa, mas precisa. Então, na verdade, você precisa de gente de prevenção como agente de transformação. Perfeito. Agente de transformação. Alguém que possa explicar o que está acontecendo, alguém que possa argumentar, alguém que tenha conteúdo para mobilizar, certo? Porque a prevenção não é que ela vai executar.
a perda quem executa está na operação, é um tema operacional. A empresa precisa dar o suporte, apoiar, ajudar, mostrar, Para isso, precisa entender. precisa entender, e precisa entender não só da... Porque aí é aquela famosa jargão, né? Ih, lá vem o cara da prevenção de vendas, né? Ah, tem que fechar tudo, tem que trancar tudo, certo? Né? É. Entendeu? Visão E míope. como é que eu desenvolvo as soluções, né? Identifico e desenvolvo as soluções dentro dos desafios que nós temos da venda. Sim. Ah, o cara me falou que hoje está na venda. Pô, que bom que ele está na venda, né? Porque isso aqui é uma empresa de venda, né? Certo? Né? Agora, como é que a gente consegue manter o gerente da loja focado na venda, porém, né, com a perda controlada? Que a gente botava um cliente lá, criamos um slogan: vender e não perder. Vender e não perder. Vender e não perder. Tarefa de todo sempre. Não tem como, né? Porque no fim do dia, né, a loja é medida pela última linha. E a última linha é uma consequência do que você vendeu. Claro. Você falou muito bem aqui das despesas, menos as perdas e menos os impactos na margem. Claro. Essa é a visão que, se o gestor de perdas só ficar olhando perdas, ele está cuidando de um dos três, um terço, né, proporcionalmente da responsabilidade dele. E né? ele tem que ser agente de transformação, tem que trazer a solução. Perfeito. Tem que ter a solução. Né, e ficar... Nós estamos com o mercado complicado. Nós precisamos ser mais agressivos. Né? Precisamos ser mais agressivos na venda. Como é que a gente faz? Com prevenção de perdas consultivo. Consultivo, exatamente. De jeito que tem uma boa capacidade de uma argumentação, e aí precisa ter conhecimento, por um lado, e por outro lado, ele precisa ter uma boa capacidade de convencimento. Ah, agora tocou num ponto, hein? Né? De convencimento. E o convencimento não é um convencimento de uma lábia boa, é conteúdo. Com informação. Com informação, comparação. Resultado. Né? E aí, queria voltar a um outro ponto, como a gente estava comentando das comparações, é que eu acho importante, um outro ponto importante também, é você focar no benchmark interno. Boa. Por que você está definindo isso? Porque tem um grupo de lojas aqui que está nesse patamar. Se essas lojas dentro da minha rede estão nesse patamar, por que as outras lojas também não podem estar nesse patamar? Ah, porque veja bem. Ok. Ah, porque está numa zona complicada. Já sabemos que está numa zona complicada. Então, trabalhamos. Não quer dizer que por estar numa zona complicada ela tem que trabalhar com uma perda mais alta. Não quer. Sim. Vamos trabalhar adequadamente, vamos ajustar o processo para que efetivamente eu possa ter o resultado que eu preciso ter. E para ter um benchmark interno, volta naqueles 2 pontos que você trouxe. No primeiro ponto, né? Medição. Melhorar a medição. Se você não melhora a medição, o benchmark interno também vai te levar para o lugar errado, né? Exatamente. Não, exatamente. É fundamental. Teve um cliente recentemente que nós tivemos que... A primeira coisa a fazer foi revisar todo o processo de medição dele. Estava errado. Então a gente teve um trabalho de mostrar para o cliente, olha, infelizmente o que você está medindo aqui, não... É que eu digo assim, cabelos brancos me ajudam, né? Você olha lá, você enxerga, você olha o número, você olha a operação, você fala, não bate. Não bate. Mas como é que você sabe? Não, porque não bate. Então você olha, pô, isso aqui bate, faz sentido, olha, essa aqui tá melhor do que a outra, tá vendo? Tem um pouco mais alto, um pouco mais baixo, a gente quer apertar aqui, vai melhorar, certo? Então, é você entender que o teu processo de medição tem que refletir a realidade. Existe uma perda real na operação, certo? E ela não faz assim, certo? Porque a perda real da operação, ela se comporta de acordo com a venda, né? Então, a venda, teu estoque vai subindo um pouquinho, e a tua perda real é essa. Então, a minha medição reflete isso, ou a minha medição, na verdade, faz inventário, aperta alto, deixou de fazer inventário, aperta baixo, e aí tô bem, tô mal, e não consigo. Ninguém sobrevive. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade, Então falamos aí de um conjunto de pontos que são questões que devem ser enfrentadas e que vão te levar para a nova fronteira. Para poder enfrentar outras situações. A questão do desperdício, por exemplo.
Aí está falando mais especificamente de alimentos. Então, na Europa não chama de perda, a parte de perecíveis não é perda, é desperdício. Desperdício. Food waste, né? Food waste. Já tem uma outra dinâmica, né? Tem uma outra. O consumidor está evoluindo muito para entender exatamente como é que você faz com o seu desperdício, como você está desperdiçando alimento, né? E no ponto importante, essa questão do desperdício, da perda, isso tem um impacto tremendo na tua competitividade e no bolso do teu cliente. Pô. Perfeito. Certo? Então, assim, e tem uma razão, o teu cliente está buscando, varejo alimentar, o cliente está buscando preço. No fim das contas, é isso. Não, mas a operação, o serviço, bacana, mas ele está buscando é valor. Valor. Então, é o conjunto onde o E preço é o que exatamente, é o fator fundamental. tangibiliza tudo isso, né? Porque se você entra numa loja, putz, baita comodidade, mas o preço distorce, que é o que você falou, né? O número não bate. Não bate. Ele não vê valor. Não vê valor, exatamente. Agora, se você olha, puta, comodidade e tal, loja premium, sei lá, e vê ali o produto e, opa, adequado, você enxergou o valor do negócio. Pois é, né? Então, são desafios que o varejo está enfrentando, né? Muitos deles têm a ver com a prevenção, e que no momento da prevenção, eu acho que é uma questão muito do mercado brasileiro, dar uma resposta mais adequada ao varejo. O varejo está passando pelo momento da pandemia, teve um up, um dinheiro que se jogou de helicóptero por aí, né? Acabou o dinheiro, o negócio baixou, o varejo começou um ano super difícil, está no momento de ajuste. Sensível, né? Sensível, né? Normal. Eu digo, o varejo é o para-choque da economia. É o primeiro que sente, é o impacto, né? Mas é o primeiro que está na frente também, quer dizer, então a coisa vai. Tem desafios importantes e parte desses desafios requer uma resposta adequada do que a gente chama de prevenção. Na minha visão, a gente falou de uma série de isso tem a ver com um rearranjo do básico da prevenção, aí temas de medição, mas tem a ver com um novo posicionamento também. Do ombro a ombro, do apoio, da visão mais ampla, como eu digo, uma visão mais ampla e integrada. Integrada, né? É uma palavra muito importante. É um desafio. E isso passa, desafio importante que passa pela questão do perfil do público. Roda e chega. Claro, o varejo depende de pessoas. Mas assim, você está vendo que eu falo muito de varejo, né? Que tá no sangue. Tá no sangue. Dá brilho no teu olho. Né? Nasceu dentro de uma loja, poxa. Poxa, Edu, vou rapidão fazer o nosso momento do beijo-abraço aqui. Fátima Merlin, consultora, Connect Super. Fátima é um concurso no tema trade. Fantástico. João Rodrigues, do Grupo Líder, lá de Belém do Pará. Um forte abraço. Professor Teane Silva, do Legado da Segurança, e Antônio Neves, da Rumo Logística. Abraço para essa turma toda. Para a gente terminar, Edu, a gente tem um momento, a última mensagem do Edu, que a gente chama, Yara, momento pulo do gato. Esse momento pulo do gato é aquele que você traz, cara, aquela sacada master, olhando na nossa câmera aqui, como acelerar para transpor as fronteiras da prevenção de perdas. A gente está lá atrás, como chegar lá? Essa é a dúvida diária, né? o desafio diário, né? Certo? Eu acho que tem coisas que a gente conseguiu desenvolver. Sim, eu conheço. Pelo fato de já estar um bom tempo na prevenção, certo? Eu tive o privilégio de ter clientes importantes e de voltar nesses clientes 10 anos depois. Legal. 10, 15 anos depois. Você conseguiu entender exatamente o processo que ele passou depois de uma transformação. Um cliente que me falou, pô, uma perda muito alta. Mas a gente
a gente teve aí, conversou com você, fez o trabalho, implementou, você baixou. Mas eu não sei o que eu. Mas você desativou tudo? Não, não desativei nada, eu estou com o mesmo negócio aqui. Certo? E a gente foi ver e, na verdade, exatamente, estava com o mesmo negócio, só que o contexto tinha evoluído. Ah, Ele manteve tudo, mas não foi não deu up. Então a gente ajudou a dar o up e conseguimos, né, uma redução importante, retomou o ritmo da redução. legal. Né? Então eu acho que isso que você falou, assim, que eu falaria, eu acho que na verdade, sim, tem muita tecnologia vindo por aí, mas eu prefiro mais falar dos temas mais operacionais, do pé no chão, certo? Na medida que você vai solucionando essas questões operacionais, você vai incorporar a tecnologia muito mais fácil. Então, eu acho que o primeiro ponto é uma revisão profunda da questão da medição, certo? Olhar efetivamente de maneira séria e entender se os números que eu tô mexendo refletem a realidade, faz sentido. E não é de questão de se comparar. O pessoal gosta muito de saber qual é o benchmark de mercado. Fala, não É, tem benchmark de mercado, é o benchmark interno. O benchmark interno e o benchmark das lojas e o benchmark histórico. Como é que foi a tua tendência ao longo do tempo? Então, eu acho que esse é um ponto super importante, um desafio aí para mergulhar. O outro ponto importante é a questão da identificação, certo? Quer dizer, não descansar enquanto o percentual de identificação não chegar em torno de 80%, quando o varejo alimentar 80%. Esse será a empresa que tiver um 80% de identificação da quebra tem um diferencial super importante com relação a seus. é. E o outro ponto fundamental é a questão do desenvolvimento da equipe e do perfil. Trabalhar a tua equipe de maneira trazer a equipe para próximo, investir nas lideranças. Tá? Isso é fundamental. Eu tive uma experiência na consultoria, tive uma experiência fantástica. A oportunidade de uma consultoria americana tinha para os Estados Unidos, tivemos um evento com o CEO da companhia. Uma grande companhia, a oportunidade de passar uma noite com o CEO num ambiente descontraído. Né? Vamos perguntar para o cara como é que ele está enxergando. E o que ele falou, essa companhia só cresce na medida que eu consiga trazer novas lideranças e consiga renovar a liderança. Ah, Certo? Então, o que ele falou assim, conversa, né? E a gente falou, não, mas faz todo sentido, Você só vai conseguir expandir, melhorar, né? Na medida que você conseguir desenvolver a capacidade de liderança da tua equipe. uhum. Certo? E gerar e criar os novos líderes dentro da tua empresa. E dar oportunidade para que esses líderes se desenvolvam, cresçam e possam gerir novas unidades. É Certo? isso aí. Entendeu? Então, eu acho que são 3 pontos interessantes, que é a base de tudo. Obviamente que tem um desafio imenso da questão da tecnologia. Né? Você vai ser atropelado por tecnologia, não tenha dúvida, então se prepare e em vez de ficar atrás, vai, né? Não precisa ficar na frente, mas vai junto, vai no Aham. bolo pelo menos, né? Certo? Vai seguindo a tendência. Vai seguindo, certo? Identificando exatamente o que pode ser feito, né? Mas eu acho que tem um trabalho de base. Mas tem uma coisa que eu queria comentar, eu vou comentar isso. Bom, Não é que eu não estou dizendo fazer o básico bem feito. Isso se fala muito atualmente. é. Mas é que você não faz o básico bem feito, desiste do negócio, meu. Certo? Simples assim, né? Não é porque, meu, né? Certo? É. Então, eu entendo a expressão, mas eu acho que tem que ser mais do que isso. Se eu fizer o básico bem feito, eu estou na média, eu estou no bolo. Tá fazendo a tua Meu, responsabilidade. você está fazendo o que tem que fazer. Senão, se você não fizer isso, você vai passar para o grupo daqueles que não vão durar muito tempo. E a gente está vendo uma série de empresas aí que Hum. estão enfrentando essa dificuldade. Certo? Uhum. Né? Então, quer dizer, o mínimo é fazer o básico bem feito. Ora, além disso, para me diferenciar e para ter condições de evoluir, eu preciso, de alguma maneira, fazer melhor ainda. É isso aí. Não é só o básico. Rapaz. Então, são coisas que eu tô vendo.
E eu acho que os desafios são muito grandes, né? Então, por exemplo, a gente tem se falado muito num aumento de delinquência, Ah, né? uhum, E muito focado em situações dos Estados Unidos, na Europa, né? E aqui no Brasil, eu me lembro que em certo período se comentou muito a questão de aumento de delinquência. E aí um outro desafio importante para a prevenção. O que o pessoal na Europa identificou uma tendência do aumento da delinquência, né? Algumas lojas foram inclusive fechadas em função de muito delinquência, uhum, mas o pessoal voltou a dizer, o pessoal voltou para dentro, bom, vamos identificar o que as redes estão fazendo, que tipo de solução cada uma das redes está usando, né? Tem que encontrar saídas para isso, certo? Então foi um trabalho bacana e recentemente eu recebi um relatório de um grupo de pesquisa que fez um trabalho, identificou com as redes o que cada uma das redes fez para de alguma maneira lidar com essa questão. E tinha soluções muito boas, não tinha mágica, né? tá, Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, acho que um desafio que tem para a prevenção, e não queria deixar de falar, tá. é essa questão de uma maior interação entre as redes, Perfeito, Edu. certo? Uhum. Né? A palavra padrão é colaboração, certo? Mas é uma palavra que já está batida, né, certo? Batido. Né? E aqui a gente vê pouco isso. Pra cada um Cada um na ali. sua, não posso, é segredo, não vou falar. Aí você está vendo que o cara está contando uma história que você vê que Não é não é verdade. isso que passou, não quer contar boa experiência. Eu acho que um dos desafios que a prevenção tem, e eu acho que tem que estar no radar do pessoal, das empresas, é esse processo de colaboração. Eu tentar encontrar o que está sendo feito, né? Como é que a gente pode trabalhar em conjunto mais, certo? No sentido de identificar soluções, né, para que eu possa melhorar. Então, por exemplo, eu recebi esse material, essa sim é uma pesquisa super interessante, os caras abrindo o que fizeram, o que não fizeram, para combater né, Aham. o eventual aumento da Tá delinquência. vendo? E aqui no Brasil a gente não viu esse tipo de coisa. Quer dizer, não é que eu sou contra a pesquisa, eu acho que na verdade você precisa evoluir Na forma e nos e nos conteúdos. conteúdos. De medir número para coisas mais. Então, quer dizer, tem uma fronteira a ser alcançada, tem um tremendo caminho a ser percorrido. Certo? Tremendo caminho. Assim, e isso inicia por sair da acomodação. Ah, legal, bacana, né? O que eu fiz funcionou, mas o contexto mudou, a concorrência é outra e eu preciso melhorar. Eu acredito que os desafios serão imensos, os desafios serão muito grandes, em todos os aspectos. Eu acho que a gente tem uma pressão grande, questão da delinquência, sim, certo? Mudanças de questões sociais, e o varejo, como o varejo é o para-choque, é o primeiro que sente, Sim. né? As lojas sentem, e a prevenção tem um desafio importante. Não é porque, assim, questão do índice, né? Não, está baixando, está baixando, está baixando, está baixando. Não é, essa não é a realidade, porque vai mudando, certo? Essa não é a realidade. E um outro ponto, o pessoal gosta muito de pegar o dado da pesquisa e projetar para a pesquisa do mercado, né? É. Ah, o mercado. Então, eu garanto para vocês que as perdas do mercado são muito maiores do que estava ali. Tenho dúvidas. Né? E as empresas que respondem essa pesquisa são as boas empresas que têm dado. A grande maioria do varejo não tem dado nenhum, certo? Então, quer dizer, perdas hoje são muito maiores. E essas perdas, tamanho que elas são, elas impactam os preços. Uhum. Então, o desperdício e as perdas, né, impactam os preços e dificultam o acesso aos alimentos. Impacta diretamente no poder de consumo. Impacta no consumo e dificulta o acesso. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Parte da solução da questão da escassez se dá através de um debate mais elaborado, consciente e qualificado. Ó. Edu, que papo, hein? Caramba, e tem assunto para mais. Para a próxima vez que você estiver no Brasil. Vamos É um marcar prazer, estou à disposição nova e agenda. gosto muito de conversar e acho que a gente tem
muitas ideias em comum e acho que Sim. podemos avançar bem com esse assunto aí, com o objetivo sempre aí de ajudar o mercado a evoluir e trazer bons resultados, né? Certo? Legal, você falou de consultoria, eu vou ter que trazer mais um nome aqui, Jorge Nafuco. Forte abraço. Excelente, excelente. Jorge Nafuco, Figuraça. figuraça, grande, Jorge. E imagino, né, que você também tenha contato com o Colin Peacock, Claro. CR, Não. também. Colin eu conheço pessoalmente, Também. convivi pessoalmente É? com ele na época, conheci o Colin quando foi executivo da Gillette, né? Ele era Ele executivo tava da na Gillette. P&G, Depois da Depois ele foi P&G. pra P&G. Conheci ele já na P&G. Uma figura. E vira e mexe eu converso com ele. É. Trocamos ideias e eu acompanho o trabalho É um todo. cara muito gente boa. Muita gente boa. Também conheci Excelente. ele. Acho que essa tua iniciativa é fundamental, né? Trazer essa abertura, essa troca de experiências, ajuda muito, vai exatamente na linha do que eu estou falando, no sentido de trabalhar uma evolução, uma melhoria do perfil dos profissionais, quer dizer, novas ideias no mercado, desafios, né? Quer dizer, o caminho é esse. Muito bom. Edu, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma aula que você assistiu aqui no Perdascast, ó. Edu, siga Edu, vai estar lá na descritiva desse episódio, todas as redes sociais do Edu lá, LinkedIn, que mais ele tiver. E não falei frase no começo, vou falar a frase no final. Porque agora a gente tem o momento da frase agora ainda. Uma pilha de pedras deixa de ser uma pilha de pedras do momento em que um único homem a contemplar, tendo dentro de si a imagem de uma catedral. Antony de Saint-Exupéry. Com isso a gente termina episódio 10 do Perdascast aqui dos estúdios da Prime Beats Cracks Leaks com Yara Ramos, que tá ali quietinha no seu cantinho, só apertando o botão do zoom. Toda a equipe que nos suporta. E na próxima segunda-feira, mais um episódio Perdascast, prevenção de perdas na veia, gestão de riscos e afins, não necessariamente nesta mesma ordem. Nos vemos na próxima.